Oi, hoje é 10 de novembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, sextamos, sexta-feira, época de definição de bônus na Faria Lima. E vocês estão definindo bônus? Esperando aí o 13º para fazer compras natalinas? Me contem mais sobre o planejamento de final de ano de vocês. Hoje, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de como o modelo de contrato flexível da WeWork é um diferencial no Brasil, segundo me disse a CEO da WeWork Latam, a Claudia Woods, em entrevista. Também vamos falar que a Disney teve lucro acima do esperado e sinaliza mais 2 bilhões de dólares em cortes. E também vamos falar de setor de private equity. A gente começou aí o podcast falando de bônus, de 13º. Vamos falar do setor de private equity que está aí ampliando salários e benefícios para reter talentos. Se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no podcast, ativa o sininho, compartilha, marca a gente, segue a gente nas redes sociais. Vamos lá! O pedido de recuperação judicial da WeWork pelo Chapter 11 da lei americana na segunda-feira deixou dúvidas sobre eventuais impactos na operação da companhia no Brasil. Segundo a CEO da WeWork na América Latina, a Claudia Woods, a flexibilidade contratual da empresa com clientes e locatários é um diferencial crítico das operações no Brasil. Ela me disse em entrevista que os desafios com a recuperação judicial da WeWork nos Estados Unidos, que declarou dívidas de quase 19 bilhões de dólares, não comprometem a autonomia e a saúde financeira das operações latino-americanas. A Claudia Woods, que anteriormente foi CEO da Uber no Brasil, defendeu a sustentabilidade no modelo de negócio da WeWork, dadas as condições para o país e a região e a evolução que ocorreu na empresa. Ela falou o seguinte: quando falamos de um prédio da WeWork, imagine que o modelo nasceu quando alugávamos o prédio inteiro e assinávamos um contrato de 15 anos em que eu me comprometia com o valor do aluguel e eu ficava 100% com o risco de monetizar esse espaço. Segundo a Claudia Woods, a empresa de coworking que foi fundada pelo Adam Neumann e o Miguel McKelvey em 2010 evoluiu de um modelo de aluguel de longo prazo para estratégias mais flexíveis de compartilhamento de receitas com proprietários de imóveis. Inclusive, se você tiver interesse, tem uma série sobre a WeWork em que esse fundador, o Adam Neumann, o ator que interpreta ele é o Jared Leto. Então, temos aí a série We Crashed, que fala sobre a história da criação da WeWork. Bom, segundo a Claudia Woods, o ajuste de contratos com os proprietários responde à crescente aversão ao risco das empresas no pós-pandemia, favorecendo contratos mais curtos e ajustáveis. Ela falou o seguinte, abre aspas: os proprietários também estão muito acostumados a operar contratos de 15 anos e o mercado imobiliário sempre funcionou assim. O que aconteceu depois de toda a crise imobiliária da pandemia é que ninguém mais quer assumir esse nível de risco. No nosso portfólio, mais de 60% dos clientes são grandes empresas. Elas chegam ao WeWork dizendo que não querem mais um compromisso de 15 anos, já que as gerações estão mudando muito. O modelo de trabalho também mudou e elas não querem mais esse comprometimento. Quem disse isso foi a Claudia Woods, que também destacou o aprendizado da startup com o crescimento e o aprimoramento na escolha de locais para suas unidades. Ainda assim, tem todo um legado de contratos passados que foram negociados muito no começo, naquele primeiro boom de crescimento, em que não necessariamente a habilidade da WeWork de escolher os melhores lugares já estava desenvolvida, segundo a Cláudia. No México, por exemplo, apesar de ser um desenvolvimento descrito como saudável, a Claudia Woods disse que 2 edifícios lançados durante a pandemia ainda buscam atingir o nível de maturação desejado, ou seja, alcançar uma taxa de ocupação otimizada de 80% a 87%. Ela falou o seguinte:
Esse prédio, lançado na pandemia, tem uma curva de maturação. Ele vai chegar à ocupação de 80%, 85%, 87%, que consideramos nossa ocupação otimizada, mas há um tempo para isso. É um ótimo exemplo de um mercado que é saudável para nós, porém eu ainda preciso de mais tempo para levar os edifícios a um ponto de maturidade, como já está o Brasil em razão da data de inauguração. Segundo a CEO, ao se tratar de saúde financeira no segmento de coworking, duas principais alavancas são o valor do aluguel pago pela WeWork e o valor que a empresa consegue agregar para os membros para que possam pagar para utilizar o serviço de escritório compartilhado. Segundo a Cláudia, essas duas alavancas precisam estar em equilíbrio. Se elas não estão em equilíbrio, é aí que vai ter um mercado desbalanceado. Ela acrescentou que o Brasil tem uma característica muito própria, que é a revisão periódica do valor do aluguel, que faz parte de toda a relação entre inquilino e proprietário. Segundo a Claudia Woods, no Brasil a taxa de ocupação dos prédios está muito próxima à do ano passado, que já era mais de 80%. A Claudia Woods não quis revelar qual o ponto de equilíbrio de ocupação para a viabilidade no modelo de negócio, mas disse que a WeWork opera em um ponto dinâmico em que 70% da ocupação já desencadeia um ambiente vibrante e comunitário, essencial para o conceito da marca. Em um documento arquivado na Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos, em 2018, a WeWork citou um EBITDA ajustado de comunidade. Então, junto ali com a margem de EBITDA também ajustada pela comunidade, ambas medidas suplementares adicionais de desempenho operacional. Essa métrica criada pela WeWork, o EBITDA ajustado pela comunidade e a margem EBITDA ajustada, referem-se respectivamente ao EBITDA ajustado antes dos investimentos em crescimento, ajustado adicionalmente para remover as despesas gerais e administrativas. Segundo a Claudia Woods, com mais ou menos de 70% de ocupação no prédio, muitas coisas acontecem. O prédio começa a ficar movimentado, começa a respirar, a girar. Segundo ela, tem toda uma tendência a partir dos 70% de ocupação que faz aí com que chegue numa ocupação muito alta, muito mais rápido. Tem até uma espécie de fear of missing out com tudo que está acontecendo no prédio e as pessoas querem fazer parte do prédio. Outra coisa que ela comentou é a mudança nos espaços de trabalho no Brasil. Locais antes vistos como periféricos, como prédios de bairro que abrigavam mais profissionais autônomos, casos da Oscar Freire e de Perdizes, agora têm alta demanda, um reflexo numa mudança do comportamento dos trabalhadores que agora evitam longos deslocamentos para a região da Faria Lima. A Walt Disney, envolvida em outra disputa com o investidor ativista Nelson Peltz, divulgou um lucro no quarto trimestre que superou as expectativas dos analistas e disse que vai ampliar o corte de despesas em 2 bilhões de dólares. Toda vez que eu leio Walt Disney, na minha cabeça vem Walt Disney, mas tudo bem. Os ganhos do quarto trimestre fiscal subiram para 82 centavos de dólar por ação, excluindo alguns itens, segundo a Disney informou nessa quarta-feira. O resultado superou a média de 69 centavos de dólar das estimativas dos analistas compiladas aí pela Bloomberg. A receita cresceu 5,4%, atingindo 21,2 bilhões de dólares em comparação com as estimativas de 21,4 bilhões de dólares. Os cortes adicionais de custos vão mover a Disney de uma era de correção para uma era de construção, segundo o CEO Bob Iger disse em uma teleconferência com investidores. Até o final de 2023, a Disney planeja retomar o pagamento de dividendos pela primeira vez desde a pandemia, abordando uma preocupação levantada por Nelson Peltz, que é um investidor ativista, cuja Trian Fund Management controla uma participação de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares na Disney, e planeja buscar várias cadeiras no conselho da empresa. Iger já havia se comprometido a cortar mais de 5,5 bilhões de dólares em despesas anuais e já cortou 8 mil empregos na Disney nesse ano. Para o quarto trimestre da Disney, os parques temáticos principais proporcionaram um maior impulso nos lucros, com os ganhos subindo 31% para 1,76 bilhão de dólares no período encerrado em 30 de setembro.
A receita na divisão, que inclui produtos de consumo, cresceu 12%, alcançando 8,16 bilhões de dólares, liderada por um crescimento de 55% internacionalmente. Já as perdas no negócio de streaming da Disney, incluindo o ESPN Plus, diminuíram para 387 milhões de dólares no trimestre, superando as projeções de Wall Street. A empresa continua esperando que o negócio se torne lucrativo até o quarto trimestre do ano fiscal que está começando. No mundo, o número de assinantes pagos da Disney Plus subiu para mais de 150,2 milhões, superando as estimativas de 147,4 milhões, voltando ao crescimento. Os assinantes da Disney Plus, excluindo os clientes do Hotstar internacionalmente, subiram 7% para 112,6 milhões. E os ganhos totais da Disney com conteúdo devem cair para 25 bilhões de dólares no ano fiscal atual, 17% abaixo de 2 anos atrás. A empresa está em negociações para vender parte de sua programação para a Netflix, mas isso não vai incluir as marcas principais como a Marvel e Star Wars. Nelson Petz argumenta que os custos da Disney são muito altos e que seu conselho deve ser mais responsabilizado em áreas como planejamento de sucessão. As participações do bilionário incluem ações prometidas por Ike Perlmutter, que é ex-presidente da Marvel, e foi demitido por Bob Iger no início desse ano, depois de fazer um lobby para que o Peltz ingressasse no conselho da Disney. O Nelson Peltz abandonou uma tentativa inicial de representação no conselho depois que Iger revelou sua primeira rodada de corte de custos. Além de reduzir as despesas, o CEO da Disney também está avaliando como reposicionar a Disney à medida que suas redes de TV tradicionais, incluindo a ABC, National Geographic, continuam perdendo telespectadores e anunciantes. Salários base mais altos, mais folgas remuneradas, descontos em academia de ginástica, seguro de viagem. O setor de private equity está fazendo tudo que pode para reter os talentos, à medida que enfrenta uma queda persistente nas operações. Com o aumento dos juros, tornando a captação de recursos e a saída das participações mais desafiadoras, as empresas de aquisições se tornaram mais seletivas em suas admissões e estão se concentrando em manter sua equipe atual satisfeita. Quem disse isso foi um relatório da Preqin, provedor de dados que pesquisou 84 empresas de private equity em todo o mundo para chegar a essas conclusões. Embora os salários tenham sido elevados em todos os níveis em 2023, os que ocupam cargos de nível júnior e médio tiveram maior incremento. Os profissionais de nível médio tiveram um aumento médio de cerca de 10% em relação ao ano anterior, o maior entre todos os outros níveis de senioridade, segundo o Private Capital Compensation e Employment Review 2024 da Preqin. Os seniors tiveram um aumento de cerca de 9%. Já as recompensas por desempenho, que geralmente são reservadas para a alta administração, estão se tornando cada vez mais populares, com quase metade das empresas oferecendo esse tipo de benefício esse ano, em comparação com 24% em 2022. Os pagamentos de bônus em dinheiro em 2023 podem ser mais discretos em comparação com os últimos 2 anos, segundo o relatório, acrescentando aí que menos empresas esperam que os salários base aumentem mais de 10% em 2024. Os valores dos acordos globais caíram cerca de 1/3 esse ano, já que a incerteza econômica, as tensões geopolíticas e uma série de aumentos nas taxas de juros pelos bancos centrais em todo o mundo para combater a inflação reduziram as fusões e aquisições. O capital agregado levantado em 2023 continua seguindo uma tendência de queda. A captação de recursos atingiu 900 bilhões de dólares no ano até setembro e provavelmente vai ficar abaixo dos 1,4 trilhão de dólares captados em 2022, segundo o relatório da Preqin. Enquanto isso, o número de fundos fechados caiu 48% no ano, de 4.471 em 2022 para 1.745 em setembro de 2023, segundo o relatório. Nesse ambiente, os funcionários estão recebendo benefícios não salariais, como pagamento de empréstimos estudantis, licença pessoal, assistência com seguro de carro e muito mais. As folgas dos funcionários aumentaram em 2 dias nos últimos 2 anos, enquanto as férias aumentaram em 1 dia para todos os níveis, exceto para os gerentes, que receberam 2 dias adicionais
em 2023. Quem ficou feliz com essa notícia? Tem alguém aí que trabalha com private equity? Fale para nós. E vamos aos comentários. O Zé Zampieri disse aqui que não sei se a pronúncia certa é Enel ou Enel, mas acho que Enel reduz bastante a confusão com a ANEEL, a agência reguladora. Verdade, bem pontuado. É difícil falar Enel, mas vou me esforçar. Bem paulista falar Enel. A Melanie falou: olha o meu Maringá aparecendo no podcast que eu amo. Grandiosa Maringá. Saudades do cachorrão. Cachorro quente prensado de Maringá, muito bom. Tivemos aqui muitas respostas do pessoal que tá indo pra shows. Vocês estão indo pra bastante shows, né? Tem gente que vai no RBD, no Roger Waters, Machine Gun Kelly, Red Hot, Evanescence. Bom demais, gente. Aproveitem. E obrigada pela companhia. Aproveitem também o final de semana. Na segunda-feira, a Ana tá por aqui. Abraço.